Por exemplo, o projeto de Belo Monte, na Amazônia hoje, é um projeto que é tido, o Brasil vende essa tecnologia das hidrelétricas como uma tecnologia limpa, que não causa emissão de gás carbônico. Então, em vez do Brasil estar instalando termoelétricas, que são altamente poluentes, o Brasil ele está avançando com as hidrelétricas no país para uma energia limpa. Com isso, o Brasil ele pode se cacifar como um país que é limpo e pode vender energia limpa para o mundo. Mesma coisa os agrocombustíveis, com os monocultivos de cana-de-açúcar, por exemplo. Quanto mais eu avançar com monocultivos de cana, o álcool, o etanol é tido como muito mais limpo que o petróleo. Nós sabemos o que Belo Monte significa na Amazônia. Significa o alagamento de terras e perda de terra e território para os indígenas e as comunidades tradicionais da Amazônia, assim como a perda de biodiversidade que é incalculável. No mesmo sentido, quando nós poderíamos estar instalando pequenas hidrelétricas, pequenas centrais, alternativa, ou uma pluralidade de tecnologias, eólica, hidrelétrica, vindas sim da biomassa, mas em pequena escala. Então você tem alternativas nos territórios que já estão em construção. Hoje no Brasil você não fala de reforma agrária, você não fala de titulação de territórios indígenas ou quilombolas, mas você fala da PEC 215, que quer entrar nos territórios indígenas, ou acabar com a possibilidade de ter titulação de terras indígenas e quilombolas. Isso está sendo, nos territórios, essa proposta vem como uma proposta da economia verde. O que é a PEC? A PEC 215 é um projeto de emenda constitucional, vai para emendar a Constituição, que transfere do Executivo para o Legislativo a competência de titulação de terras indígenas e quilombolas. Isso significa que para cada terra titulada teria que passar para o Congresso Nacional. Cada projeto de lei no Congresso Nacional demora 10, 15, 20 anos para passar. Ou seja, você inviabiliza a capacidade de o governo titular territórios quilombolas ou indígenas no Brasil. Ao mesmo tempo, você tem a aprovação do Código Florestal. Milhões e milhões de hectares estão sendo adquiridos para o projeto do agronegócio, para o seu projeto de modernização conservadora do campo, contra a reforma agrária e contra a titulação dos territórios indígenas e quilombolas. Ao mesmo tempo você tem um Supremo Tribunal Federal que coloca a provável inconstitucionalidade do decreto que regulamenta os territórios quilombolas no Brasil. Você tem um retrocesso na pauta quilombola, um retrocesso na pauta indígena, um retrocesso da reforma agrária, mas ao mesmo tempo você tem a aprovação do Código Florestal, que anistia de penas e multas o agronegócio. Você tem milhões de hectares incorporados ao projeto do agronegócio. Você tem Belo Montes sendo colocado por ambiente internacional como um mecanismo de desenvolvimento limpo, do mesmo jeito os monocultivos de cana. Hoje nós temos um projeto de fixação do orçamento público para agricultura de baixo carbono. Então, a agricultura de baixo carbono, uma agricultura limpa, seria uma agricultura, por exemplo, com um plantio direto. O que é o plantio direto? São toneladas e toneladas de herbicidas, de agrotóxicos, aplicados sobre soja, monocultivos de soja, monocultivos de cana. Isso é tido como mais limpo porque não revolve o solo, não emite CO2. Mas não se fala sobre a potencialidade lesiva dos agrotóxicos. E aí você tem acesso a crédito no Brasil, com a desculpa climática, para o agronegócio, que vai colocar sementes da Syngenta agregado com maquinário da John Deere, ou seja, é um pacote tecnológico aliado à política pública, falando que isso é menos poluente, emite menos carbono. Não é a reforma agrária que está sendo colocada como alternativa para a emissão de gás carbônico. Não é a agroecologia que não usa e não é dependente de agrotóxicos, e agrotóxicos vêm de uma fonte de petróleo, de uma fonte petroleira, isso não é abordado. Hoje nós temos uma campanha contra transgênicos, uma campanha contra agrotóxicos no Brasil, isso não é tocado. As grandes pautas estruturais dos movimentos sociais, elas estão sendo renegadas em nome do clima. E em nome do clima e das mudanças climáticas, hoje nós temos um orçamento público vinculado novamente aos grandes proprietários dos meios de produção.